não quero fugir à sua questão. É verdade que o Chega tem algumas posições que são mais extremadas do que as nossas e nós, naturalmente, não chegaremos a esse ponto, mas eu não me custa nada reconhecer que é um partido que tem apresentado pontos de vista que, de uma forma genérica, se enquadram em mais regulação e mais capacidade de integração. E, portanto, se nós conseguirmos ter uma abrangência maior em sede parlamentar, porque muitas destas alterações são da esfera da competência do Parlamento, evidentemente que isso, por um lado, corresponderá à vontade política do povo português. E só isso já não era pouco. Mas, por outro lado, também corresponderá a uma estabilidade nas políticas fundamentais para os próximos anos. Porque quanto maior for o apoio, maior garantia da política poder Mas ter. não acha que Uma das coisas que muito chamou a atenção nessa entrevista é exatamente a capacidade que Montenegro teve de admitir a proatividade de Ventura e do Chega relativamente ao seu projeto e visão sobre a lei da nacionalidade e o problema dos imigrantes em Portugal. De outro modo, Montenegro simplesmente estava a dizer que o Ventura e o Chega até podem parecer muito radicais, mais até do que nós, mas tudo o que eles querem é apenas o bem do nosso país, o bem de Portugal. E isso é simplesmente incrível, pessoal. Aliás, um dado curioso é que se prestares muita atenção até nos debates em fórum da Assembleia da República, os deputados respeitam-se muito e muitos deles até amam-se. E quem atento consegue perceber isso, eles divertem-se com a política e têm a maturidade de opor-se politicamente e ainda assim amarem-se como indivíduos e como pessoas. O que infelizmente tem sido totalmente diferente por parte do povo, por parte dos eleitores. Boa parte do povo não tem a capacidade de viver em diversidade ideológica ou política. Outros até chegam a pessoalizar as situações de tal forma que são até capazes de xingarem, matarem em nome da política, porque o outro não ratifica a sua ideologia política, o outro não gosta do seu candidato. Então são coisas muito estranhas de se conceber. Como resultado, os próprios políticos têm relações boas entre si e certos eleitores acabam ganhando inimigos e penas desnecessárias. E por outra, nós os eleitores, o povo, muitos não têm a capacidade de reconhecerem quando o outro candidato de outro partido está de facto certo. A título de exemplo, se por acaso alguém aparecer neste vídeo comentando, confrontando Ventura, ou eu mesmo aqui apresentar alguma visão que contraponha Ventura ou então Montenegro, os amantes dessas pessoas vão aparecer aqui no vídeo e vão ofender, vão confrontar. E isso é um procedimento imaturo da nossa parte. Eu penso que Montenegro acabou dando uma lição de liderança, humildade e muita maturidade política. Acompanhe este pequeno trecho da entrevista de Montenegro, que por sinal é a primeira entrevista de Montenegro à RTP3. Então, estou em condições de lhe poder dizer que hoje mesmo daremos entrada na Assembleia da República para que possa ser discutido já na próxima semana um decréscimo das taxas de imposto do IRS no primeiro, segundo e terceiro escalão no montante de 0,5%, no quarto, no quinto e no sexto no montante de 0,6%, no sétimo e no oitavo de 0,4%. Esta diminuição não abrange o nono e último escalão e, como se nota daquilo que acabei de dizer, tem a proteção dos primeiros 13 escalões, de rendimentos mais baixos, e tem um reconhecimento, um reforço das condições de rendimento e remuneração da classe média portuguesa. Há muita gente que enche a boca a falar da necessidade de nós estarmos ao lado da nossa classe média, de nós promovermos maior produtividade, de nós darmos condições para que as pessoas tenham uma oportunidade no nosso país e não pensem em emigrar, nomeadamente os mais jovens. E nós, para além do IRS jovem que alargamos em termos de âmbito de aplicação e de âmbito... O que é em primeira linha? É todos cumprirem os compromissos que estabeleceram com os eleitores. Nós não estamos aqui para salvaguardar o interesse de nenhum partido. Nós não estamos aqui para gerir a forma como os partidos estão hoje a apresentar o seu trabalho. Nós estamos aqui para cumprir os compromissos que assumimos com os portugueses. Nesse quadro tem margem para fazer as reformas estruturais? Deixe-me só dizer-lhe, neste sentido de responsabilidade, que envolve todos, o Governo sabe que o povo português quis que a orientação principal da política governativa fosse o nosso programa. Mas o povo também quis que nós fôssemos acertando com as forças políticas da oposição, nomeadamente com as que têm maior representação, o Partido Socialista
e o Chega, os termos em que uma ou outra política, que passa, nomeadamente pela decisão do Parlamento, deve-se ser objeto de aproximação. Se possível com os dois. Então, se não for possível com aquele que estiver mais disponível para poder salvaguardar os compromissos que assumiu com os eleitores. Repare, há vários compromissos que são comuns aos três partidos e há outros que são comuns entre a AD e o PS e outros que são comuns entre a AD e o Chega. Em que área está mais disponível para consenso e onde é que traça linhas vermelhas? Nós temos uma disponibilidade natural para consensualizar posições, desde logo na política externa, na política de segurança e defesa. Tive a oportunidade, de resto, de partilhar pontos de vista no arranque do processo que nos levou à realização desta cimeira da NATO e agora pretendo reeditar as nossas conversas com as principais forças políticas da oposição para, no rescaldo desta cimeira, projetarmos e até concretizarmos alguns dos objetivos e dos compromissos que assumimos. Depois há áreas de soberania que, naturalmente, é meu entendimento e do Governo, nós devemos procurar sempre o maior consenso possível. Estou a falar, por exemplo, da segurança. Estou a falar, por exemplo, desta política de imigração que nós trouxemos para o nosso país e que não é contra ninguém, é a favor de um Portugal mais competitivo, de um Portugal com mais regras e de um Portugal com mais humanismo no acolhimento e integração dos imigrantes. Dá-me a dar uma deixa, precisamente, dentro das medidas do Governo, a lei da nacionalidade, estas questões relacionadas com a imigração coincidem com propostas defendidas por André Ventura. Isto é uma necessidade real ou apenas um aproveitamento político? Não só, repare, hoje creio que há relativo consenso na sociedade portuguesa e também nos partidos políticos, o Partido Socialista, a menos que mude outra vez de posição, e eu não estou com isto a querer entrar aqui na guerrilha política, mas é um dado objetivo. O Partido Socialista teve uma política quando estava no governo e quando esteve na oposição no último ano, houve uma evolução na sua posição relativamente à imigração. O anterior secretário-geral do Partido Socialista assumiu mesmo essa mudança de posição e foi assinalado naturalmente com respeito democrático. Eu quero crer que o facto de nós termos uma política diferente daquela que o Partido Socialista teve no governo não impede o próprio Partido Socialista de compreender que estamos numa nova fase, que estamos com novas circunstâncias, que houve um crescimento exponencial da comunidade imigrante em Portugal, que há muitos imigrantes ilegais, que nós herdamos mais de 400 mil processos pendentes de legalização, que nós temos de conformar o acolhimento e a integração com as necessidades do mercado de trabalho, com a salvaguarda de aspectos fundamentais, como, por exemplo, a habitação, o acesso a cuidados de saúde. Ora, a minha expectativa é que todos os partidos, eu não excluo ninguém, não excluo o Partido Socialista, porque nós temos mudado a política do Partido Socialista. Eu não acho que o Partido Socialista tenha que se colocar de fora. Nós não devemos estar aqui com estados de alma, nós devemos estar aqui para servir o interesse do país, para servir o interesse do povo português e para cumprir aquilo que dissemos na campanha eleitoral. Não quero fugir à sua questão. É verdade que o Chega tem algumas posições que são mais extremadas do que as nossas e nós, naturalmente, não chegaremos a esse ponto, mas eu não me custa nada reconhecer que é um partido que tem apresentado pontos de vista que, de uma forma genérica, se enquadram em mais regulação e mais capacidade de integração. E, portanto, se nós conseguirmos ter uma abrangência maior em sede parlamentar, porque muitas destas alterações são da esfera da competência do Parlamento, evidentemente que isso, por um lado, corresponderá à vontade política do povo português. E só isso já não era pouco. Mas, por outro lado, também corresponderá a uma estabilidade nas políticas fundamentais para os próximos anos. Porque quanto maior for o apoio, maior garantia da política poder ter continuidade. Mas não acha que se deve responder também aos discursos de ódio e à instrumentalização da imigração como alavanca eleitoral, num momento até em que há grupos neonazis com planos violentos e que estão a ser desmantelados em Portugal? Completamente. Eu tenho uma condenação total a qualquer ato extremista e a qualquer cultura de ódio na nossa sociedade. Isso não se enquadra nos valores da nossa democracia, não se enquadra nos valores do respeito pelos direitos fundamentais das pessoas que nascem em Portugal e das pessoas que procuram Portugal para trabalhar. Agora, dito isto, nós não podemos confundir as questões. Nós não podemos, só porque há esses fenómenos, achar que as medidas do Governo dão cobertura a esse tipo de discurso. Nem de perto, nem de longe. Isso eu não posso aceitar de maneira nenhuma. Combate isso? Combate-se com aquilo que tem acontecido, com investigação e com o funcionamento do nosso sistema, quer de segurança, quer de prevenção, quer de repressão e de justiça.